Mas o que eu quero enfatizar aqui é que nunca ficou tão claro para mim a fonte das respostas. Porque até então eu busquei várias vivências, várias experiências em diferentes religiões para conhecer diferentes possibilidades, para poder respeitar também, não para julgar, porque eu não estou aqui para julgar nada. Ah, você acha isso certo? Não acho nada, não sou eu quem vai definir se é certo ou se é errado. O julgamento é na cabeça de cada um. Sim. Porém, a minha resposta hoje, ela tá bem clara. Tá bem clara. De tudo que eu já vivi, do conhecimento que eu venho, como vocês estão falando aí, né? A gente tá sempre nessa busca do conhecimento. A fonte realmente tem feito a diferença. Você não consegue, se Jesus falou que você não consegue chegar ao Pai senão por Ele, por que a gente acha que qualquer outro tipo de caminho vai levar a Deus? Não vai. Se Ele é o único caminho, se Ele é a verdade, se Ele é a vida, só tem por aí, mas não tem outro. E igual eu estou te falando, se você olhar na prateleira de livros hoje, 80% dos livros são não cristãos. E 20% é algo falando de Bíblia. Por quê? Porque eu preciso saber, eu preciso conhecer as questões comportamentais e da terra, só que a única coisa que vai me revelar é a palavra. E eu não sou contra quem segue qualquer tipo de religião, só que se Jesus ele é o caminho, se Ele é o único caminho, e eu estou falando aqui para quem acredita. Para quem não acredita, não adianta se querer debater. Eu aprendi isso. Antigamente eu ficava querendo debater e tipo, Provérbios fala que a gente tem que não trate o tolo como sábio. Então quer dizer, você não tem que tratar o tolo como sábio. E a única forma de você tratar o tolo como tolo é você não discutir com ele, porque senão você vai dar razão para ele. Então, porque, gente, tem pessoa que é difícil, gente, é impossível que você converse, que você debata. Uma coisa é você discutir, outra coisa é você debater. Eu posso ter uma visão diferente do Jefferson em relação ao que ele acredita, do que você acredita. Mas você sabe o que é? Pega essa só agora, hein? Informação, aprendizado e conhecimento. Isso. Tá. Isso é uma interpretação de uma programação, de uma mentalidade. Ele teve, né? Agora você pega aqui, ó, informação, ó, tem uma Bíblia aqui. Informação, aprendizado, conhecimento. É diferente de informação, aprendizado e sabedoria. Só. O que não criticando religião, mas assim. Não, eu não critico. Eu estou numa. Mas você fala no sentido de as doutrinas. Aí. Informação, aprendizado, conhecimento. E não sabedoria. Você sabe qual é a tradução original de conhecimento na Bíblia? No hebraico? Conhecer. A Bíblia fala assim: Adão conheceu Eva e gerou Caim. Isaac conheceu Rebeca. O conhecer, a tradução original é relacionar. Então, a Bíblia fala para mim, eu não lembro se é Joel, se é Osé, Dudu, você lembra? Conhecer e prosseguir em conhecer. Eu acho que é o Joel ou em Osés. Conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Então está falando de conhecimento. Por que você fala que o conhecimento é ruim? Porque o conhecer, a tradução original, é relacionar, é como se fosse o sexo. Adão conheceu Eva e gerou fulano. Quer dizer, o conhecer é intimidade. Conhecer e prosseguir a conhecer o Senhor é eu estar tão conectado com Ele a ponto de eu gerar fruto. Oséias 6,3. Conhecer e prosseguir conhecer. Então, o conhecimento que Deus fala não é conhecer de... E outra, a gente tem o costume de achar que a Bíblia ela é interpretativa. Ela não é interpretativa. A Bíblia não pode ser interpretativa. Porque se ela for interpretativa, eu tenho uma interpretação, o Jefferson tem uma interpretação, Renatinho tem uma interpretação, você tem uma. Com certeza. A Bíblia não é interpretativa, a Bíblia é revelada.
Por que ela é revelada? Porque ela é atemporal, como você falou. Ela vai te servir agora, mas ela vai te servir daqui a 10 anos. Ela não vai no conhecimento. Ela não é conhecimento. É sabedoria. Ela é sabedoria, ela é revelação. Ali tem informação. O aprendizado é aquilo que você... e vai para sabedoria. Por isso que você não pode querer entender ela com o padrão mental. Igual um Não, livro. como escrita pelo homem. Porque a gente julga. No meu momento mais cético, eu julgava a Bíblia e falava, por que eu vou seguir um livro que eu tenho certeza que foi escrito por homens? Naquela época eu não tinha maturidade espiritual. Então eu me questionava, a minha maior questão era essa. Ela foi escrita pelo homem. Por que eu vou seguir alguma coisa escrita pelo homem? Só que hoje eu a vejo como a fonte da sabedoria. E até então eu não sabia essa distinção de conhecimento e sabedoria. Que é quem começou a nos desbloquear, que é o nosso mentor em comum, né? Que é o Pablo Marçal. Tantas vezes que ele repetia para a gente buscar as respostas na fonte, para a gente fazer o download do conhecimento universal, da sabedoria universal. Porque quando a gente está falando de energia, eu queria ter comentado aquela hora, voltando um pouquinho para a metafísica e para a física quântica. Quando você pede nas nossas orações mais força, mais Espírito Santo, enviai o seu Espírito Santo, e aquele poder da nossa mente vai trabalhando espiritual, o físico, o emocional. Então tá tudo entrelaçado. Não tem como você anular uma coisa em relação à outra. O Jefferson deve ter outra maneira de explicar isso, o Renatinho tem, porque vocês realmente leram, fizeram muito mais download do que eu. Mas até onde eu sei, hoje eu não consigo separar as duas coisas mais. O que é energia, falar energia metafísica pura, e o que é força Espírito Santo. Hoje o que eu tenho entendido é que eles estão trabalhando juntos em mim, como filha de Deus, da Santíssima Trindade. Aceitei isso e parei de questionar de onde eu vinha. Eu busquei respostas, eu encontrei as respostas que confortaram o meu espírito. A inquietação que eu tinha sobre a minha origem é dos macacos ou é bíblica? É da religião ou é científica? Então hoje eu alcancei a minha paz espiritual entendendo que física quântica e o meu Espírito Santo estão trabalhando juntos. É mais fácil as pessoas aceitar A livro é só um rótulo, né? Isso, é mais fácil as pessoas aceitar um livro que foi escrito por um autor. Elas aceitam, elas praticam, elas colocam em evidência, mas não aceita a Bíblia, que trouxe uma origem. Pessoal, na escola eu nunca vou questionar se o professor falar sobre o evolucionismo, por exemplo. Porque nós estamos estudando, gente, estamos numa aula. Agora, querer que eu aceite que eu vim, igual você falou, eu vim do macaco. Gente, eu vou respeitar a opinião, mas eu não preciso torná-la uma verdade, porque a minha verdade existe. A minha verdade fala que Deus me gerou nele desde a fundação do mundo. Eu já existia antes do mundo. A Bíblia fala que eu já existia antes do mundo. Mas como que você existia? Porque nós estamos falando que Deus já está presente. Deus é já, como a Bíblia fala, já, Ele é hoje, Ele é agora. Então eu já existia nele antes da fundação do mundo, como espírito. Aí Deus foi lá, pegou o pó da terra. Se alguém já te falou que você foi criado do barro, é mentira. Do pó da terra e formou a casca que existe aqui, soprou nas narinas o Espírito, que é o presente de Deus, que é o que realmente eu sou, e aí surgiu minha alma. O que nós estamos aqui discutindo é a mente. Nós estamos aqui falando de alma, de emoção, de padrão, nós estamos falando disso, mas a minha realidade, a minha essência é meu espírito. É meu espírito. Por isso que quanto mais eu me aproximo de Deus, o seu espírito, Ju e Renatinho, é como se fosse essa garrafa aqui, ó, é o seu corpo. E aqui dentro está a água. É o espírito. E Deus é aquela TV. E eu estou distante dele. Mas quanto mais eu me aproximo, mais isso aqui se enche, porque o espírito não é a árvore que sai da terra ou o peixe que tira da água.
A essência dele é Deus. Quanto mais ele se aproxima de Deus, mais ele volta à sua originalidade. E quanto mais ele tem vida, mais ele evolui. Você não é sua realidade. Tipo, a sua realidade não é sua verdade. A sua realidade te mostra que sua geladeira está vazia. A sua realidade mostra que você é fracassado. Qual que é a sua verdade? Sua geladeira está vazia. Mas a Bíblia fala, eu nunca vi um justo mendigar o pão. Essa é a minha verdade. Mas você está olhando a geladeira vazia. Tá, mas a minha verdade é, eu nunca vi um justo mendigar o pão. A minha realidade fala que eu estou fracassado. A minha verdade fala que eu não sou vencedor. Eu sou mais do que vencedor. Tenho o primeiro, o segundo e o terceiro. Eu estou acima do primeiro. Eu sou mais do que vencedor. Essa é a minha verdade. Aí eu escolho. Opino pela minha verdade ou pela minha realidade. A opção é minha. Agora me fala assim, qual é o mal de você assumir que, quando você entende que tudo que somos, bem e mal, e nós temos ali uma fonte que pode te guiar, que foi a palavra, que ela quer que você revele todo o seu bem, isso é mal? No final de tudo, isso é um mal para você? Vocês conseguem entender? Eu fico me perguntando, porque nós somos o bem e o mal, nós fazemos escolha o tempo todo. Por que não acreditar que a palavra que quer o seu bem, que quer que você viva no paraíso, que quer que você domine sobre todas as coisas da terra, por que a gente não pode aceitar isso? Se é isso que pode levar o ser humano a viver muito melhor? Eu acho que assim, é uma programação, porque a gente foi programado pelos programadores desde a infância, né? Então, pais, parente, programa de TV, pastor, padre, profissional, enfim. Então, esses três programadores nos programaram e isso está no nosso subconsciente. É mais fácil criar ou copiar? É mais fácil copiar. Então, as decisões que a gente vai tomar, o pensamento, ele capta o estímulo externo, o pensamento tem uma interpretação e a gente tende a repetir o mesmo padrão. Por que repetir o mesmo padrão? A gente é uma máquina de adaptabilidade, nessa máquina de adaptabilidade, ela repetir o mesmo padrão, gasta menos caloria. Automação, né? Exatamente. Então o corpo não quer, ele foi feito, nossa mecânica biológica, ela foi feita para economizar energia, não para gastar. Aí a gente chega num ponto assim, ó. Quando a gente fala de... Daniel, se eu estiver errado, você me corrige. A minha percepção da evolução humana é a gente foi padronizado pelos programadores, eles fizeram o melhor que eles podem, por isso que a gente pode julgar. Ah, mas o meu pai não, ele foi ensinado assim. Cabe a você desenvolver consciência e mudar as próximas gerações. Ponto final. Então, assim, quando a gente começa a entender o jogo e ter consciência sobre, né, a espiritualidade, a presença, que a gente tem domínio, né, que teria que ter domínio, só que as pessoas muitas vezes elas nem sabem que ela tem uma consciência ali que pode dominar sobre a mentalidade para construir uma realidade nova. Toda a nossa realidade material e interpretativa que a gente tem do mundo, ela vem do subconsciente, vem da mente subconsciente. Só que 95% das informações e conhecimento está aqui. E olha o tanto que isso é poderoso, a nossa parte consciente, apenas 5% aqui, ela pode estar comandando isso aqui tudo. Só que a gente tem que subir nível de consciência. Como que a gente sobe nível de consciência? Estar mais estado presente. Porque aí você para de olhar as coisas aqui e começa a olhar com opções diferentes, né? Ver mais aberto. Então, o que eu vejo, assim, por exemplo, você pega a tabela de David Hawkes, lembra, né? Uhum. Então, a tabela de David Hawkes são níveis de consciência. Então, quanto mais a pessoa ela vibra baixo, ela gera estados emocionais baixos. Então, por exemplo, medo, angústia, ansiedade. Então, são sentimentos e emoções ali e níveis de consciência de autodestruição. O ser humano está sempre em dois pontos. Ou ele está em autodestruição, que está vibrando baixo, energia baixa, matéria. É como se ele estivesse mais perto da matéria. Quanto mais perto do mundo material ele está, mais baixo ele vibra. Olha que louco, mano. Tive isso agora. E quando ele está mais perto
do estado vibracional energético de expansão, mais leve ele fica e mais perto do Criador ele está, como você mostrou. Da espiritualidade. Exatamente. Então quando a gente fala de leveza, plenitude, a gente está afastando cada vez mais do mundo material, carnal. Olha que louco. Será que é consequência do modelo econômico que a gente vive? Tudo isso que a gente vive hoje, as pressões, essa busca pelo material e as pessoas vibrando cada vez mais... Ficam mais escravas. Mais baixo, né? Frequências Exatamente. Baixas. Então quando pega... quando o próprio sistema coloca as pessoas para ter mais desejos carnais, né? Droga, bebida, aquela coisa toda, mais longe ela fica de quem? Da espiritualidade. Então, mais escrava ela fica das decisões, mais escrava dessa realidade ela fica. Então, de certa forma, Carol, briga, hein? É o buscar. Nossa! É uma Buscar briga. primeiro reino de Eu Deus. até brinco, sempre que eu falei assim, que você falei assim, Daniel, na verdade, sabe o que eu acho? Que o seu inferno já está acontecendo agora. Já está rolando. Sim. Porque se você for parar para olhar, a todo momento está tendo essa briga interna o tempo inteiro. Desejos carnais contra a espiritualidade. Já está acontecendo essa briga interna. Mas é só para vocês entenderem, quando Paulo fala lá em Gálatas sobre os frutos do Espírito, né? E ele fala dos desejos carnais e os frutos do Espírito. Só que quando você está falando de carne, você está falando de fruta, porque aliás, você está falando de obra, as obras da carne, você está falando de quê? De trabalho. Ele fala sobre as obras da carne e sobre os frutos do Espírito. Acho que é Gálatas 5, se eu não estiver enganado. Ele fala sobre as obras da carne. Por que ele fala obra da carne e não fala frutos da carne? Ou ele fala de frutos do Espírito? Porque tudo que é oriundo da carne é obra, é trabalhoso, é sofrido, é gemido, é esforço. Laborioso. Isso. Obra da carne. Aí você vai ler lá uma lista que ele vai falar. Vocês olham lá, uma lista. Mas quando ele vai falar do Espírito, ele fala de fruto. Por que ele fala de fruto? Porque o fruto, por si só, ele nasce. Ele não tem esforço. Natural. E a Bíblia não fala que você não vê lá a planta que a semente está lá, ela nasce, você não sabe como nasceu, porque foi Deus que gerou. Então, quando está falando de viver no espírito, na essência, está falando de paz, de tranquilidade. E aí você vai ver qual que é os frutos do espírito: amor, longanimidade, benignidade, justiça, só coisas que você não teve esforço para gerar. Construtivo. Agora eu vou aproveitar o gancho e vou falar uma coisa aqui que eu já queria mencionar, linkando com o que a gente conversou esses dias sobre. A pergunta foi: como que o Pablo Marçal consegue dormir tão pouco e ser tão proativo e acordar e ter live 4h59 da manhã? A resposta foi o que, Tim? Estado de flow. Que é o que você acabou de falar, é os frutos do Espírito, certo? A concepção que a gente tem trabalhado, que nós vamos conseguir conciliar a nossa primeira profissão, né? O Renato hoje é empreendedor, ele administra 2 empresas. Eu juntamente com ele, com a nossa outra irmã, nós administramos, somos gestores de outra empresa, né, da academia. Tá, mas e aí? Vocês estão querendo fazer mais um projeto? Vocês não acham que é demais? Não, é muita coisa, né? Não. Sabe o que eu falei? Quando você está fazendo alguma coisa pelo espírito, porque você sabe que não é para o seu ego, quando você está fazendo alguma coisa que é por um bem maior, que o que nós estamos fazendo aqui, pelo menos no nosso consciente, é para um bem maior. Nós estamos transbordando o conhecimento, né, a sabedoria, na verdade, o que nos ajudou a chegar até aqui, nos liberando aí de alguns bloqueios. Então, hoje, eu vejo o flow como isso. O flow, pelo cientista que criou esse termo, que eu não lembro o nome, me caiu alguma coisa, ele falou: quando você tá nessa vibe, nessa vibração tão enérgica, que você tá conseguindo fazer várias coisas, mas são coisas construtivas, potencialmente pro bem, não só o seu bem, mas o bem de outras pessoas, você não tem noção de tempo.
Você perde completamente a noção de 24 horas. Cara, eu tenho certeza que o Pablo Marçal e tantos outros excelentes mentores como Joel J e Caio Carneiro, nossa, a gente pode ficar até amanhã citando tantas pessoas bacanas. Eles fazem porque eles têm esse feedback, cara. Eu não tô fazendo só por mim, pelo meu ego. É o fruto do meu espírito, eu estou passando para frente o que me foi confiado, essa sabedoria que me foi confiada e que eu realmente posso impactar a vida de outras pessoas. Você perde completamente a noção do tempo. E você faz não por obrigação. É obrigação, Jefferson? Todas as horas que você trabalha? Nossa, muitas vezes a gente vai dar palestra e fala assim, vai terminar tal hora. E é interessante. Aqui nós estamos no podcast, era para ter acabado na 1h20 minutos. E a gente observa o seguinte, tanto que esses mentores, essas pessoas que transbordam na vida de outras pessoas, tanto que elas são espiritualmente desenvolvidas. Eu vejo muitos coaches e mentores, assim, não é prepotência, tá? Quero que vocês entendam. Mas a maioria deles estão praticamente prontos para guiar a humanidade, um grupo de pessoas. A única coisa que eu acho que falta, que é o que você está adquirindo agora, é a conectividade direta com o Pai. A maioria deles tem, mas de forma consciente. Igual o Jefferson tem vários insights que Deus derrama sobre a vida dele, mas que ele não sabe discernir isso. Aí o que ele faz? Ele me chama. Agora, se o cara entra de cabeça dentro desse mundo, ele está direto na fonte. Pedro teve uma revelação de quem Jesus era, né? Não sei se você já leu isso. E Jesus falou assim, cara, não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Só que o problema não era isso. O problema é que Pedro não discernia. E aquilo que você não entende, você não desfruta. Você não acredita, cara, mas como assim? Eu sou uma reles mortal, o que ele quer comigo? E quando você recebe essa revelação e não entende ela, você não desfruta dela. São níveis de onde você desfruta as coisas. Então, tipo assim, quando eu tenho essa proximidade com Deus, além de ser revelado para mim, eu consigo desfrutar. Então eu conheço a maioria dos pontos que tem revelação, mas por não entender na originalidade, ele não desfruta. Eu falo para ele, cara, esse fulano aqui, esses caras, igual ele mergulha nos livros, ele ficar 6 meses na Bíblia, esse cara aqui, velho, nossa, ele ia quebrar as barreiras do mundo. Porque o cara tem tanto conhecimento sobre pessoa, comportamento, que quando ele adquirir o conhecimento espiritual, ninguém segura. E isso serve para as outras. Eu conheço um pouquinho da questão espiritual, mas como eu não tenho conhecimento físico, comportamental, por que nós não estamos andando juntos? Porque um está completando o que falta no outro. Peças do quebra-cabeça, Você né? entendeu? Realmente. Por isso que a gente vai para os lugares, a gente tenta ir junto. Porque o que eu não consegui discernir, ele vai discernir para mim. E o que ele não discernir, eu vou discernir para ele. Cara, escuta isso, gente. Não, esse é um código, né? É um código fortíssimo que vocês colocaram aqui agora. A modelagem, as peças do quebra-cabeça, pessoas precisam de pessoas, seres interrelacionais, que é o que nós estávamos falando ali dentro. Hoje nós dois não estaríamos aqui sentados um do lado do outro se não tivéssemos passado por uma enxurrada de transformação e de desbloqueio. Despertar. E foi isso, conexões. Porque ele não conectou comigo primeiro. Ele conectou com outra pessoa, porque santo de casa. Como é que é? Santo de casa não faz milagre. Eu já estudava, já li há muito mais tempo que ele. Você sabe que eu tenho meu padrinho, né? Sou apaixonada aí. Uma vida não questionada não merece ser vivida. E foi tudo isso que nos trouxe até aqui hoje, nesse momento, no agora, né? Esse podcast que nós estamos gravando aqui. Essas conexões energéticas aí, espirituais. Isso é mais forte do que a gente imagina, porque estava estudando nas últimas, acho que 3 semanas, essa questão da ambiência, né? O ambiente e tem uma frequência. É tão forte isso, o nosso pensamento,
que quando a gente cria um pensamento, esse pensamento ele é vibracional, e dependendo do que, porque a gente tem o poder de criar, imaginar, idealizar e materializar. Então, dependendo do que a gente cria, essa criação, ela tem uma frequência. E, por exemplo, aqui, a gente vem, né, falando de podcast. Então, quer dizer, basicamente, a gente tinha criado já num campo mental, né? E quantas vezes a gente falou assim, né, nós temos que pegar e gravar um podcast junto, não sei o que, não sei o que, não sei o que, sabe? Então, assim, isso, sei lá, um ano e meio atrás, a gente já vem idealizando, criamos, olha que doido, mano. A gente criou toda a situação. Então vem a criação e aí a gente sempre toca, né? Imaginação, cara, né? Imagina se a gente tiver uma conversa na academia e a gente tivesse gravado tudo, lembra que ele falava? Sempre. Então quer dizer, criamos, né? Imaginamos, aí o que acontece? Aí teve a idealização agora, que é tirar do campo mental, e aí passou para quê? Para a parte material. Olha você, tanto que é real isso tudo que a gente está convivendo. E dentro disso, a gente vibrando na mesma frequência, quem que aparece? Aí vocês aparecem. Nós estamos aqui. Entendeu? Porque está na mesma frequência. Tudo é frequência. Tudo é onda. Exatamente. Exatamente. E já nos conhecemos aí há um tempo, né? E agora realmente eu sinto que a frequência está muito próxima. Porque uma coisa que eu falo, e a gente pode... A intensidade ela não é mais importante que a constância. Então você pode ver que a gente está conectado tem muito tempo. Não é intenso, mas é constante. Agora quando você pega conexões intensas, o que acontece com conexões intensas? Ela tem muita energia ali. Ela tem muita energia. Só que essa energia não consegue manter. Então, por exemplo, assim, ó, eu estou conectado com o Daniel, sei lá, uns 4 anos. Uns 3, 4 anos. Tem mais, cara. 2018. Então, e assim, por exemplo, a gente não passa o final de semana junto, sabe essas coisas assim? Então a gente tem uma conexão de constância que dura já tem um tempo bacana. Com vocês, como é que é? Mesma coisa, pô. Constante. Já tem mais de 1 ano, 2, não sei, Tem 2 anos. A nossa primeira live, né, pelo Então, Instagram da academia. Olha que importante. A constância ela é mais importante que a intensidade. Não foi intenso. Por quê? Porque tudo que é intenso começa a perceber. As coisas não dão certo. Não dão certo. Porque vai muito pra empolgação. Tipo assim, tem aquele momento, é intenso, muita empolgação, mas não tem consistência. Aí. E baixa. Então, o que é? Não é uma corrida. Não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. E dentro dessa maratona, ela é longa. Então, por isso que a energia não pode ser gasta no início aqui, ó. E para ser longa, ela tem que ter legitimidade, como Luiz. Ela não tem doido. Então, assim, essa conexão que todos nós estamos hoje, essa vibração, essa ambiência aqui, ela já estava sendo criada antes. Não foi agora, não foi numa semana. Não tem 1 mês, não tem 2 meses. Está sendo criado. Estava eu o Daniel de um lado, vocês dois do outro. Só que o que estava acontecendo das vibrações? Jefferson, eu estava tão longe, a mais de 17 mil quilômetros, quando eu já estava vibrando nessa frequência desse podcast aqui hoje. Tudo que você está procurando também está te procurando. Exatamente. Então, essa frequência, igual por exemplo assim, ó, quando a gente fala, essa galera que vem falar de poder poder da atração, poder, tudo está baseado nisso que a gente está falando. Sim. Baseado na Bíblia, em questão da criação, né, do poder que a gente tem de criar a realidade que a gente quer, desde que seja consciente de estado de presença, e que aí vem a parte, né, de acreditar naquilo, a fé. Porque saber, vai acontecer. E solta. Porque se você prende também gera ansiedade. Ansiedade, estado vibracional baixo. Então, por que muitas pessoas não conseguem, por exemplo, emagrecer, puxando para minha área? Porque elas estão ansiosas, elas não acreditam no processo. Elas não acreditam no sistema, elas querem o imediatismo. Aquilo ali, ó, 20 dias. Exatamente. Milagre. Exatamente. Então, eles não entendem que o jogo, um corpo para ser mudado, por exemplo,
tem ali estados vibracionais, emocionais, então tem ajustes alimentares para depois refletir no corpo, que é a realidade dela. Então, por isso que eu bato sempre na tecla. Claro, não é dieta e treino. Então pega e faz a dieta e treino, quero ver quanto tempo você vai durar. Mas aí ela vibra em estado emocional baixo, as vibrações dela estão baixas, que é de autodestruição. Sim. Se você dá uma dieta e coloca a pessoa para criar uma rotina de exercício, se ela tiver em estados vibracionais baixos, ela não vai fazer. É porque ela não está no estado de expansão, de crescimento. Existe frequência ali. Ela tem que estar numa frequência que a gente chama, tem que ter a frequência da coragem, que é acima de 200 Hz. Se ela estiver acima da frequência de 200 Hz, ela consegue criar a própria realidade dela conscientemente. Agora, se ela vibra ali no medo, na ansiedade, é um processo autodestrutivo, de autodestruição, né? Como eu falei lá no início, ou a pessoa, ou nós estamos em estado de expansão, ou estado de autodestruição. Ah, minha vida está na mesma. Ah, não existe estar no neutro, porque o tempo está passando. A estabilidade não existe. Não existe. Ou você está expandindo, né? Luz, expansão. Exatamente. Ou você está indo para a autodestruição, escuridão. Não tem meio termo. Até porque o tempo passa, né? A gente tem uma data de ida material aqui na Terra. Então, a gente vai morrer materialmente falando. Então, quando a gente olha para o lado, o que eu vim fazer na Terra? Você está aqui para evoluir, para entender o jogo, porque na minha percepção, quando eu tenho o filme da Matrix, aqui para mim é um documentário. Você não olha aqui como filme. Como ficção, né? O pessoal, nossa, uma ficção. E a briga dele com a programação dele, com a essência de fato quem que ele é. E é o que a gente busca, né? A gente busca essa leveza, essa plenitude, que muitas vezes foi ligada no tem que ter muito, vamos dinheiro, não sei o quê. Devido a gente ter o sucesso, é dinheiro, a felicidade do dinheiro. Não é bem por aí. Com certeza. Então, Renatinho, vamos deixar você fazer os seus comentários finais sobre esse nosso momento aqui de muito aprendizado, né? Então, mente é espírito, o jogo da vida é 100% espiritual. Você quer uma coisa. Aquela coisa que você quer está numa frequência, certo? Se você quiser conseguir aquilo, você tem que estar na frequência daquilo. Ponto. Tudo é energia, tudo é frequência. E você entender isso é libertador. Você tem que estar lá. A Bíblia fala que as bênçãos que você tirou. Você não tem que ir atrás das bênçãos. Você tem que estar no lugar certo para ela te seguir. Você está andando no caminho e as bênçãos vêm. Agora, se você estiver fora do caminho, as bênçãos vão continuar chegando, mas você não está lá para receber. Como é que site? Você não precisa fazer nada. Basta você estar no estado presente, que as coisas vêm. Você precisa estar no lugar certo. A necessidade pura, a nossa essência, o nosso verdadeiro eu, é pura criatividade, paz, harmonia. É isso. As pessoas estão no futuro, no passado, esquecem de viverem Na a sua essência pura, o seu verdadeiro eu. Somos cria, né? Então tem cria ativa, ou seja, a própria cria ativa. Então a gente tem que estar o tempo inteiro ativos, né? Evoluindo, logicamente evoluindo para a expansão, né? E não inativo. Então a galera ainda não entendeu o jogo ainda dessa expansão, dessa iluminação, que é estar se movimentando, porque tudo se movimentando o tempo inteiro, até nós. Agora a gente está movimentando para onde? Para a expansão, para a escuridão. Esse é o ponto. Daniel, considerações finais sobre esse momento nosso aqui. Não, primeiro agradecer mais uma vez pelo convite. Você, a gente vai caminhar junto, então. De outro. De outro. Vai ter que. Mais tarde, só que a gente tem que usar o celular, né, para gravar. Aí a gente vai caminhando junto, mas o pessoal que for assistir, entender. Eu acho que isso é em resumo. A proximidade com Deus é essencial. Você se aproximar com a sua essência. Porque
Não acho que você foi criado à imagem e semelhança de Deus. A gente tem essa mania de dizer, não, você é a imagem e semelhança. Não é. Não está escrito, não. A ideia de Deus era que façamos nós, o homem, a imagem e semelhança. Mas quando ele vai criar, aí a Bíblia fala, fez Deus, então o homem é a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Quer dizer, Deus nos criou como imagem. A ideia inicial é imagem e semelhança. Mas, cara, eu sou imagem de Deus, mas quando a gente cria semelhança, eu preciso caminhar com Ele. Por que meu filho parece comigo? Ele é a minha imagem, ele parece comigo. Mas ele também é a minha semelhança, porque ele anda comigo. Então, se eu quero ser imagem e semelhança de Deus, eu tenho que caminhar com Deus. Não adianta você querer ser imagem e semelhança. Não é. Eu tenho até um vídeo meu no YouTube falando sobre isso. Foram 2 aulas. Você não é imagem e semelhança de Deus. Não é. A gente não é. A gente adquire semelhança. A gente tem esse poder de criação que o Jefão falou, está inserido em nós. Poderoso isso, viu? Ó, gente, pega o código aí, viu? Nossa, fantástico. A gente pensa que nasceu pronto, tá tudo certinho, vamos lá, só ganhar o salarinho, tomar uma no fim de semana e esquece de buscar a semelhança, né? Se conectar na fonte. Você falou um negócio, você nasceu pronto. Cara, não sei se foi o Daniel que me falou, que, por exemplo, Jesus até 12 anos, o que foi? Repete aí, você falou pra mim uma vez. Tem uma coisa até 12 anos e depois que ele, até 12 anos parece que ele não... O que era em relação ao comportamento? Não, é porque assim, ó, na tradição hebraica, quando a criança faz 12 anos, de 12 para 13 ali, ele está começando a maturidade, a fase adulta. Né? E aí os pais levavam para o templo para ler a palavra, né? E aí ele chegou lá, só que Jesus era tão conectado já com o Pai, que a Bíblia fala que ele estava ensinando os mestres da lei, com 12 anos. Só que até então, ninguém sabia que Jesus era o Cristo, o Messias. Só a mãe, poucas pessoas sabiam. Tá aí um insightzinho também. Não conta para as pessoas os grandes projetos, não. Conta para as pessoas corretas. Porque nem todos vão abraçar a sua ideia ou o seu projeto. Então, Maria, José sabia, poucos sabiam. Os magos, os 3 reis lá, eles sabiam. E ele próprio. Mas ninguém sabia que ele era o Cristo. Com 12 anos ele já tinha essa sabedoria, mas só com 30 ele começou a exercer o ministério. Por quê? Porque na tradição hebraica, a maturidade sacerdotal era com 30. Então não foi à toa que Jesus começou o ministério com 30, porque ele tinha uma maturidade sacerdotal. O sacerdote só poderia começar a exercer com 30. E ele esperou o tempo. E aí foi quando ele foi batizar lá no Jordão com João Batista, e se ouviu, todo mundo ouviu uma voz dizendo do céu, esse é meu filho amado. Foi ali que todo mundo descobriu, não, ele é o Cristo. Ele é o Messias. Nem o inimigo, nem o diabo sabia. Teve uma preparação, né? Ele sabia o que ele queria. Ele sabia por que ele veio. É a constância. Cada um de nós sabe. Você sabe, eu tô... Você pode negar e buscar outros caminhos, mas Caraca, velho. o poder está aqui dentro. É isso. E eu tinha um plano. Estava traçado, né? Tudo que ele fazia, ele falava, para se cumprir o que está dito a meu respeito, vai acontecer isso. Quer dizer, já estava escrito. Só que eu penso que a maioria de nós não acredita, porque não é visível, né? Então a gente fica naquela dúvida, vou ou não vou? E é isso então, muito obrigada. Olha, Que bate-papo. que isso, hein? Nossa, é foda. A gente ia ficar ali que mais uns anos. Nossa Com Senhora. certeza. Muito aprendizado, que seja realmente o primeiro de muitos que virão, que vocês possam realmente contribuir conosco com esse conteúdo riquíssimo, porque são poucas pessoas. Eu confesso que eu tremo nas bases de falar o que nós estamos falando aqui, porque vão vir as críticas, vão vir os julgamentos, os haters, né? Então, assim, tem que ter a vibração da coragem, primeiro, né? A gente já tá nessa jornada, a gente já sabe, já definiu o que quer. Então, é muito gratificante que vocês dois tenham transbordado. Espero que o pessoal aí
tenha aprendido, deixando também aqui nos comentários, né, as dúvidas, os questionamentos que repassaremos para vocês e responderemos no melhor tempo possível. Lembrando que sigam nossos canais, né? Aperta o sininho aqui para ativar, se inscreva no canal, siga nosso perfil no Instagram, @motivactionoficial. E hoje nós não mencionamos a inteligência financeira, porém em outros vídeos, outros conteúdos, vocês vão ter sim acesso a esse conteúdo. E o canal dos cortes também, né? Que a gente vai ter o Motivation, os cortes Motivation. Aí sim, ó, olha, muitas novidades. Olha, gratidão imensa, viu? E vamos continuar. Ambiência, pessoas em busca do nosso propósito maior que nos uniu. Obrigada, Jefferson. Tamo junto, gente. Obrigada, Dani. Valeu.